conhecer a palavra de Deus e fazer a palavra de Deus fluir na minha vida. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu às vezes quero fazer uma campanha para ser bênção ou ser abençoado, mas eu preciso estar ali, na posição com Deus, ajustado com o Senhor, para que eu possa conhecer a sua vontade e ter a mente de Cristo, cada dia mais aperfeiçoada. Porque todos aqueles que aceitam Jesus, a Bíblia diz lá em Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. Por isso que nós entendemos e muitas vezes não somos entendidos, por causa do Senhor operando em nosso coração. Vamos então passar nisso para a segunda pessoa aqui, que também queria ter um relacionamento com Deus, mas não estava entregando muito bem o seu coração da maneira correta. Quem é essa pessoa? Mateus capítulo 19. Esse aí é o jovem rico. Ele não tem um nome, mas tem uma situação interessante, que muita gente aqui parece com ele também. Muita gente, que eu digo, no mundo, mas às vezes algum irmãozinho aparece no nosso meio também com essas ideias que não dão muito certo. Ele desejava, lá no versículo 16, Mateus 19, 16, ele desejava a vida eterna, mas também ele queria os bens terrenos. Olha só que situação. Ele queria os bens terrenos. E lá no versículo 16 nós lemos: aproximou-se de Jesus e perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele tinha uma religiosidade limitada. Então Jesus conversa com ele, pergunta para ele algumas coisas. Por exemplo, lá no versículo 18: você tem guardado os mandamentos? Finalzinho do verso 17. E no verso 18 Jesus então mostra os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem rapidamente replicou o quê? Tudo isso tenho guardado. O que me falta ainda? Ele disse: tudo isso tenho guardado. O que me falta ainda? Poxa, se a gente olhar para um jovem desse, ainda jovem, fala, mas esse camarada é perfeito. Não tem nada que falta na vida dele. Só falta mesmo ele subir para o céu como Enoque subiu. Mas, tem um mas aí na história, né? Mas, Jesus aqui, irmãos, mostra para ele alguns mandamentos e omite um mandamento para esse jovem, que é justamente o ponto onde Jesus vai tratar ele. Nós vemos aqui que ele tão somente ele considerava a guarda, mas não a observância e a prática desses mandamentos, né? E achava que só isso bastava, que as leis que ele conhecia bastavam para ele viver. Mas havia uma coisa que não citou, que ele não guardava. Alguém arrisca dizer qual que é? Tem um dos mandamentos. Está faltando um só nesse mandamento. É justamente o não cobiçarás. Olha como Jesus conhece os corações, irmão. Ele observava tudo, menos o cobiçarás. E na lei nós sabemos que os 10 mandamentos têm que ser cumpridos à risca, para que aquela pessoa fosse justificada. Mas desde que nós conhecemos, da época que Adão e Eva pecaram até os dias de hoje, ninguém cumpriu a lei, a não ser um. Quem foi? Jesus. Foi o único que cumpriu a lei. Nenhum de nós. Até o homem que foi segundo o coração de Deus. Quem era? Quem lembra? Davi. Ele também pecou. Não pode. Porque se um de nós, seres humanos, cumprisse toda a lei, Jesus não precisaria ter vindo. Então, nenhum de nós cumpriria. Jesus veio porque nenhum de nós cumpriria a lei. Esse rapaz pecava aí na questão de não cobiçar. E para ele não tinha problema. E detalhe, era um jovem rico. Jovem rico, quer dizer, para ser jovem e já ser rico, ou ele herdou, ou ele era muito ganancioso mesmo e conseguia ter uma vida que ele guardava muito dinheiro. E aí ele chegou nessa situação. Mas o problema não era ele ser rico. O problema era o que ele fazia com a sua riqueza. O que nós notamos aqui é que o seu coração era das riquezas. Era das riquezas.
do ano teve um negócio da Mega Sena lá, 170 milhões, né? Irmãos, como é tentador aquele negócio, não é verdade? Você está lá, eu fui lá pagar uma conta na lotérica, e dois senhores conversando assim, olhando para mim, né? Quase que me jogaram na conversa. E então ele olhava para mim e falava o que ele ia fazer com 170 milhões se ele ganhasse. Eu comecei a viajar nas ideias com ele, eu falei, puxa vida, né? Ele falou, vou conhecer meu país, vou fazer isso, vou comprar umas casinhas na Baixada, né? Vou fazer uns passeios, depois que eu conheci bem o Brasil, vou ver se dá para ir para fora. Ele falou, agora mesmo estava em São Luís do Maranhão, pescando, e agora eu vim para cá. E ele falou assim, eu falei, sonhar não custa, né? Pode sonhar à vontade, né? Todo mundo pode. Aí ele falou assim, você vai fazer uma fezinha? Não, eu estou cheio de fé, falei para ele. Mas brincando, mas ele não entendeu nada.